Você pode pesquisar aí as trindades pagãs que os estudiosos falam, né, os estudiosos responsáveis falam que o cristianismo nada mais nada menos, por não entender, né, alguns teólogos por não entender, posso até falar um pouco mais sobre isso, não compreender, eles absorveram para si essa forma, não entender as expressões, né, as palavras de Jesus. Vou para o Pai, enviarei outro Consolador, o Pai é maior que eu não falo de mim mesmo, falo o que o Pai mandou, vou enviar o Espírito Santo também que não fala dele mesmo, vai falar tudo que eu mando, quer dizer, é uma hierarquia, ao mesmo tempo não tem hierarquia. Quer dizer, então realmente é muito confuso, é um tema que existe desde que mundo é mundo, né? E eu creio que hoje a gente não vai resolver essa temática, será, e se é que ela algum dia será resolvida nesses tempos. Eu creio que quando Deus estabeleceu o seu governo terreno aqui, o seu milênio, eu creio que muita coisa desse tipo será esclarecida. Tem que ser, né? Pastor Juliano Fraga, seus primeiros argumentos em defesa da doutrina da Trindade. Ok. Já dizia um teólogo que quem nega a Trindade corre o risco de perder a salvação. Porém, quem aceita corre o risco de perder a cabeça. O John Wesley, ele chegou a dizer: diga-me como pode haver 3 velas dentro de um recinto e uma única luz. E começarei a explicar, então, a Trindade. Na verdade, nós que cremos na doutrina da Trindade, esse cunho é de Tertuliano, nós não somos triteístas, nós não cremos que existem 3 deuses. Nem unitaristas, seja clássico como as Testemunhas de Jeová, ou como aquele ariano que veio oriundo de Ario, de que Jesus é um Deus menor que foi criado. Mas nós também não cremos como os modalistas creem, que Deus, ele de modos diferentes, ele se apresenta não como 3 pessoas, mas como uma única pessoa, que no Antigo Testamento ele se apresenta como Pai, no Novo Testamento como Filho, mas trata-se somente de uma única pessoa. Nós cremos que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Na verdade, quando a Bíblia ela trata Jesus como Deus, no início da fala do pastor, o pastor citou Jesus sendo Deus sobre todos, esse é um ponto passivo. Nós também cremos que Jesus é Deus, porém uma pessoa distinta do Pai. Em essência, um único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Então todos os textos que são apresentados de que Jesus é Deus, não há discordância nisso. Jesus é Deus, mas ele não é um outro Deus, é um único Deus, mas uma pessoa distinta do Pai. Então esse é o início da minha fala. O irmão citou Deuteronômio 6, versos 4, e aí é do saber do irmão. Existem 2 palavras ali hebraicas, seja Yahid ou Errad. Na verdade, o Yahid, ele trata de uma unidade absoluta, por exemplo, o pastor. Quando nós falamos de Errad, que é o que aparece nesse texto de Deuteronômio 6,4, é uma unidade composta. Difícil é para os semitas entenderem isso, porque existe um monoteísta absoluto, para eles não existia a pluralidade. No entanto, que o próprio Islã, ali na cúpula dourada, há uma frase ali que Jesus é só um apóstolo e não digais trindade. Então percebe a dificuldade. Por isso que a revelação é progressiva. Ainda nós temos no Antigo Testamento alguns vislumbres do Pai, do Filho, nós já temos uma pluralidade que aponta para essa ideia da Trindade, porém no Novo Testamento, eu começo na minha fala e depois no desdobramento do programa nós vamos citar outros textos. Existem 3 vozes no Novo Testamento, atestam que existem 2 pessoas distintas. Exemplo, quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, versos de número 17, Jesus está no Jordão, sendo batizado por João, e vem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado a quem me comprazo. Quando nós recorremos para o texto de João, capítulo 12, versos 27, o filho está dizendo para que o pai o livrasse daquela hora, da cruz, e aí ele diz, para o pai o glorificar. E aí vem uma voz do céu dizendo: eu te glorifiquei e glorificarei. Então nós temos uma voz no Jordão dizendo: este é meu filho amado. Nós temos uma outra voz, mas a do Pai, dizendo: olha, eu te glorifiquei, vou te glorificar, glorificarei. Então nós temos 2 pessoas. Eu acho inevitável fugir disso, que são 2 pessoas. Nós temos o Filho e uma voz vinda do céu. Como explicar isso? E aí nós vamos ter um outro texto, que é o Monte da Transfiguração, que aparece em Marcos 9, Lucas 9, mas em Mateus 17, versos 9, diz que os discípulos Pedro, João e Tiago tiveram uma visão. A expressão ali é rôrama, a mesma expressão que aparece em Atos 16, quando em Troade o Paulo teve uma visão. Mas o que eu quero enfatizar é, quando Jesus está ao lado de Elias e de Moisés,
também vem uma voz do céu, em Mateus 17, verso 5, dizendo: este é meu filho amado, escutai-o. Então nós temos o filho em situações distintas, Monte da Transfiguração, no Jordão e próximo ao sacrifício na cruz, e o pai testificando que ele é o filho. Então, para nós começarmos, tem esses 3 textos, que eu acredito que eles são textos chaves para defender que existe uma distinção entre o pai e o filho em pessoas, porém um único Deus. E um outro texto, e aqui eu deixo esse texto, até para não tomar o tempo do pastor, é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. O senhor conhece bem o texto, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, que Estevão é um dos diáconos de Atos 6, que foi escolhido, e depois ele sai para pregar, e quando ele termina a pregação, ele vai sofrer o martírio, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ok, ele viu a glória de Deus. Só que o texto vai dizer: e Jesus, que estava à direita de Deus. Então nós temos a glória, então nós poderíamos dizer, bom, mas é a glória é de Jesus, não era Jesus, era o Pai. Mas o texto diz que nós vimos a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, esses textos, eles me fazem a inclinar que a doutrina da Trindade, o conceito dessa doutrina é bíblica. Por enquanto é isso aí. Pastor Tony, você já pode começar respondendo, né, as questões. Posso pedir ajuda aos universitários, aí o pessoal está acompanhando. Vai botando Pode começar pela última, né? Posso começar Atos capítulo 7. Só para não interromper, o bom aqui é que não tem celular, né? Não tem mensagem. Não tem apoio via WhatsApp, né? Mas fique à vontade. Pode começar por Atos capítulo 7, 5 e fundamentar melhor a sua tese. Então, o que acontece? Essa questão começar por Atos, capítulo 7, Jesus à direita de Deus, né? Essa expressão direita de Deus, ela tem várias outras passagens. Pedro também fala que ele, né, se assentou, subiu depois de consumar todas as coisas, se assentou-se à direita de Deus. O próprio Cristo fala assim: em breve vereis o Filho do Homem à direita do poder de Deus, à direita do poder de Deus. Então essa palavra é uma palavra, provavelmente que os irmãos conheçam muito bem melhor até mesmo do que eu. Ela está relacionada a uma posição de autoridade, ao poder. A palavra grega, né, dexos, se não me falha a memória, ela é uma expressão que também pode ser interpretada, né? Ela é interpretada, dentre as suas definições, a uma posição de autoridade, de poder. Você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés: vou libertar meu povo com braço forte, braço estendido. O próprio Isaías fala: quem creu na vossa pregação, quem não creu no braço do Senhor, né? Então essa é um título que também o Senhor Jesus recebeu. Isso tem mais a conotação de poder, de autoridade, de governo, né? Então a gente poderia entrar mais a fundo nessa questão de direita de Deus, né? A destra do Todo-Poderoso, que seria uma expressão mais próxima dos originais, é a palavra destra, que seria a palavra que eu gosto, né? Porque ela tem esse significado forte do grego, né? Que também ela tem esse significado. O que é importante salientar é que a Bíblia, ela não... Eu vi o pastor citando aqui muitos textos, assim, a Bíblia não é um livro de bate-pronto, né? A gente vai lendo, vai interpretando, vai traduzindo, vai interpretando. O que eu quero dizer, sem ofensa, evidentemente, de maneira nenhuma, mas assim, por exemplo, o senhor citou João capítulo 12, Mateus 17 e outra referência aqui, que eu não sei. Mateus 3,17. Né? No batismo de Jesus, o Monte da Transfiguração. Você veja que interessante, eu vou começar pelo Monte da Transfiguração. O que eles veem ali no Monte da Transfiguração? Eles veem Moisés, o Senhor Jesus e Elias, né? Tem os 3, e a própria palavra de Pedro, eu já vi mensagem de pregador falando: não, mas Pedro esqueceu dele próprio até, e falou: façamos 3 cabanas, né? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e aqui fiquemos, está muito bom, está por aqui. Ele foi veementemente repreendido, na minha visão, ao ler essa passagem. Na mesma hora, praticamente que simultâneo, Deus tira Moisés e Elias ali daquela visão, né? Deus já quando o homem começa ali, né, o principal seguidor, né? Jesus tinha os 12, dos 12 ele tinha 3, e se eu não me engano, dos 3, o mais próximo, o pau para toda a obra ali, o mais chegado seria Pedro, na minha opinião, dos 12, né? Bem próximo dele, né? O que fundou a igreja, o que tomou conta da igreja, o que ficou com a chave do reino dos céus. Deus já tirou logo os outros 2 dali e falou: opa, peraí. Eis aqui o meu filho amado, é ele,
Olha ele, né? A ele vocês têm que escutar. Escute ele, o que ele tem para dizer. Vocês têm que ouvir ele. Então, essa questão da voz ela é muito interessante, porque na outra passagem que o senhor cita lá de João, de João 12, que ele João fala 12. que vem a voz, fala novamente, eu já glorifiquei, tenho glorificado, vou glorificar novamente. E o que acontece? A própria palavra do Senhor Jesus, ele fala, essa voz não veio por minha causa. Veja, essa voz não veio por minha causa, veio por vossa causa. No Mateus 17, que é do Monte da Transfiguração, o autor também tem a responsabilidade, tem a preocupação de dizer, eis que uma voz veio do céu. Bem, uma voz veio do céu. Ele não disse o Pai falou do céu, ele disse que uma voz veio. São detalhes que a gente pode prestar atenção e analisar. Nos chama para reflexão. Por que ele não diz? Sempre a Bíblia fala, o Pai falou, o Pai disse, Jesus falou, meu Pai fala, meu Pai faz, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Só que nesses casos da voz, em todas as referências, nenhum desses textos diz assim, o Pai falou do céu. Mas o sujeito da frase está oculto, dá para saber pela própria palavra. Só que não é um livro humano, com inspiração humana, um livro comum para se ler. Então, quando ele fala a questão da voz, por exemplo, essa voz, essa questão do batismo, né? Eis que uma voz veio do céu e diz, esse é meu filho amado e quem me comprado. Então, por que veio essa voz? Porque no batismo de Jesus veio a pomba, a gente vai ter que entrar, né? O Espírito Santo em forma de pomba. Por que aquilo? Porque em todos os textos, por exemplo, que o pastor citou, sempre o Pai e o Filho. Por que o Espírito Santo, nesses textos, ele é deixado de lado, não é mencionado aí nessas muitas passagens. Vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Aí nesse texto que ele fala que vai para o Pai, sim, ele diz que vai enviar o Espírito Santo, até aí tudo bem. Mas muitos textos, né, eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem fala por mim. Então, assim, várias passagens do Novo Testamento, a terceira pessoa, ela é praticamente meio que, vamos dizer assim, ela não é mencionada em muitos textos que falam do Pai e do Filho. Por exemplo, só para concluir aqui, para não me estender muito, faltou falar do errado aqui também, mas a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas João fala, quem tem o Pai não tem o Filho, quem tem um Filho não tem um Pai. Né? Ele fala que aquele que não crê que Jesus vem em carne, ele sempre vai falar do Pai e do Filho praticamente de forma simultânea e deixa a terceira pessoa sempre de lado. Tanto é que tem um livro do autor, acho que é Benihim, que eu li quando era adolescente, né? O Bom Dia Espírito Santo, né? Que ele veio chamar a nossa atenção, porque o Espírito Santo é, às vezes, um pouco ignorado pela igreja, mas tinha que falar um pouco mais, tinha que dar mais reverência, atentar mais para a pessoa do Espírito Santo. Me parece que nos textos, muitos textos, o Espírito Santo fica de fora, não é mencionado. Só Pai, quem tem que crer no Pai, tem que crer no Filho. E Jesus fala em João 14, credes em Deus, crede também em mim. E sempre nessa pegada os textos bíblicos. Então é muita coisa para a gente realmente... São muitos temas lançados que teríamos que ficar... O correto, na minha opinião, seria falar um por um. E quem quiser saber desses temas um a um, dá uma chegada lá no canal do pastor Tony de Souza, que a gente procura falar vários assuntos, um por um individualmente, porque aí fica mais... A gente fica mais sentado. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o errado lá de Deuteronômio 6, para não tomar muito tempo aqui do pastor.